Hoje vamos conhecer a incrível e impactante história de Jó, um homem que enfrentou as mais intensas provações, perdendo tudo o que possuía, seus bens, seus filhos e até mesmo sua saúde. Em meio a tamanha dor, sua fé foi desafiada e questionada por amigos e familiares. Mas Jó permaneceu fiel, mesmo sem entender o motivo de tanto sofrimento. Prepare-se para uma jornada de dor, fé e redenção. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem poderosa. Jó vivia na terra de Uz, um homem conhecido por sua integridade e temor a Deus. Ele se desviava do mal e buscava o Senhor de todo o coração. Sua prosperidade era evidente. Milhares de ovelhas, bois, camelos, servos e uma grande família. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e como um pai cuidadoso, oferecia sacrifícios após as festas de seus filhos, pensando: talvez tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Esse zelo mostrava sua profunda devoção. Certo dia, os anjos se apresentaram diante de Deus, e Satanás veio também. O Senhor perguntou: de onde você vem? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Deus então perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás insinuou que Jó era fiel apenas por causa de suas bênçãos e prosperidade, sugerindo que, se perdesse tudo, amaldiçoaria a Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo o que Jó possuía, mas não em sua vida. Então, um dia, enquanto os filhos de Jó estavam em festa, chegou um mensageiro dizendo: os sabeus atacaram e levaram os bois e jumentas, e mataram os servos com a espada. Mal havia terminado, um segundo mensageiro chegou. Fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e servos. Logo depois, um terceiro veio informar que os caldeus atacaram os camelos e mataram mais servos. Finalmente, um quarto mensageiro chegou com a notícia mais dolorosa de todas. Seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um grande vento veio do deserto, derrubando a casa sobre eles. Todos morreram. Jó, ao ouvir tudo isso, rasgou suas vestes, rapou a cabeça e prostrou-se, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em meio à dor, ele não pecou contra Deus. No entanto, Satanás não estava satisfeito. Ele voltou a se apresentar diante de Deus e argumentou que um homem daria tudo pela própria vida. Deus então permitiu que ele ferisse Jó fisicamente, mas sem tirar-lhe a vida. Satanás feriu Jó com úlceras malignas, cobrindo-o dos pés à cabeça. Jó, em sua miséria, pegou um caco de cerâmica para raspar suas feridas enquanto se sentava nas cinzas. A dor era insuportável e a humilhação parecia completa. Os 3 amigos choraram, rasgaram suas vestes e jogaram pó sobre suas cabeças em sinal de luto. Sentaram-se ao lado de Jó por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, pois sua dor era grande demais. Após esse período, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Porque não morri ao nascer, lamentou. Sua angústia era tamanha que ele não via propósito em sua existência, desejando que jamais tivesse visto a luz do dia. Elifaz foi o primeiro a falar. Ele sugeriu que Deus castigava apenas os ímpios, insinuando que Jó havia cometido algum pecado oculto. Elifaz exortou Jó a buscar arrependimento. Bildade, por sua vez, disse que Deus é justo e não permitiria tamanho sofrimento sem motivo. Zofar, mais severo, afirmou que Jó deveria aceitar seu pecado e clamar por misericórdia. Eles acreditavam que o sofrimento era uma consequência direta de ações erradas. Jó, porém, insistiu em sua inocência. Ele não conseguia compreender por que estava sendo afligido, e seus amigos não o ajudavam.
Ao contrário, suas palavras aumentavam sua dor. Ele desejava ardentemente que Deus lhe desse uma explicação. Se ao menos eu pudesse apresentar meu caso diante dele, clamava Jó. Ele expressava sua angústia e o sentimento de abandono, mas nunca amaldiçoou a Deus. Enquanto seus amigos debatiam com Jó, um jovem chamado Eliú, que estava ouvindo a conversa, interveio. Eliú repreendeu Jó por tentar justificar-se diante de Deus. Ele lembrou que Deus é maior do que qualquer entendimento humano e que seus caminhos são insondáveis. Eliú criticou também os 3 amigos por não terem dado respostas verdadeiras, lembrando-lhes que Deus é justo e sábio em todas as suas ações, mesmo quando estas parecem incompreensíveis. Então, finalmente, Deus falou com Jó do meio de um redemoinho. Ele começou a questioná-lo, revelando a Jó a vastidão de sua sabedoria e poder. Deus perguntou se Jó sabia quem havia colocado os fundamentos da terra ou quem fechou o mar com portas. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Questionou Deus. O Senhor revelou mistérios sobre a criação, mostrando a Jó sua limitação diante da grandeza divina. Jó, ao ouvir as palavras de Deus, reconheceu sua pequenez. Meus ouvidos já tinham ouvido falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Por isso, me desprezo e me arrependo no pó e na cinza, disse ele. Diante da revelação da soberania de Deus, Jó se humilhou, aceitando que nem sempre poderia compreender os planos do Senhor. Essa resposta de Jó demonstrou sua rendição completa e seu profundo respeito pela majestade divina. Após essa conversa, Deus repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que não haviam falado corretamente sobre ele. Deus ordenou que eles oferecessem sacrifícios e pediu que Jó orasse por eles. Os amigos obedeceram, e Jó, com um coração perdoador, intercedeu por seus amigos. A fidelidade e a intercessão de Jó foram recompensadas. Deus restaurou sua sorte, dando-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. Seus irmãos e irmãs voltaram a visitá-lo, e todos aqueles que o conheciam vieram consolar Jó, oferecendo-lhe presentes. O Senhor o abençoou com mais 7 filhos e 3 filhas, e essas filhas eram as mais belas de toda a terra. Jó também lhes deu uma herança, o que era algo incomum para aquela época. Ele viveu por mais 140 anos, vendo seus filhos, netos e bisnetos até a 4ª geração, e morreu em boa velhice, satisfeito e em paz. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento, mas sobre perseverança e fé inabalável em meio às provações mais difíceis. É uma lição poderosa de que, mesmo nas situações mais dolorosas, Deus é soberano e tem um propósito além de nosso entendimento. Jó nunca soube dos bastidores espirituais de sua provação, mas confiou no caráter de Deus, e por isso foi restaurado e abençoado de maneira extraordinária. A vida de Jó nos ensina que a fé não se baseia apenas em receber coisas boas, mas na confiança em Deus em todas as circunstâncias. Mesmo que não entendamos o que estamos enfrentando, podemos confiar que o Senhor é justo, sábio e bom. Jó nos deixou um legado de perseverança e submissão à vontade de Deus, mesmo quando esta parece misteriosa e dolorosa. Seu exemplo atravessa os séculos como um testemunho vivo de fidelidade e amor ao Criador. Essa história nos lembra que o sofrimento não significa abandono, mas pode ser um convite para nos aproximarmos de Deus e conhecer mais profundamente sua graça. Quando tudo parece desmoronar, é no Senhor que encontramos força e esperança. Que possamos aprender com Jó a sermos íntegros e fiéis, confiando em Deus acima das circunstâncias e sabendo que Ele sempre nos ouve e cuida de nós. Essa foi a emocionante história de Jó, um exemplo de fé, coragem e confiança em Deus, mesmo em meio às provações. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal.
Assim, você nos ajuda a continuar trazendo mais histórias bíblicas cheias de ensinamentos e inspiração para a sua vida. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança e fé. Nos vemos no próximo vídeo.